6h09 de volta com o Manhã no Ar. Lembrando que hoje é dia 31 de outubro de 2019. Encerra hoje a campanha Outubro Rosa, mas a gente tem sempre trazido... Na verdade, a gente faz reportagens o ano inteiro, viu? Mas como hoje é uma data importante em relação a esse ciclo aí, eu vim para o estúdio de Rosa aqui, um pedido da produção que eu atendi com muito gosto, mas não está só eu não, viu? O pessoal tem me chamado de galã, viu? Deixa eu trazer aqui o verdadeiro galã dessa televisão. Esse aqui é o galã da TV A Crítica, Pepinho Correia, o peixinho de aquário lá de Barcelos, viu? Ele também veio de rosa e nós estamos de rosa aqui. Daqui a pouco a nossa logo também vai ficar rosa. Nós estamos aqui com esta cor justamente para representar filhos, pais, maridos, familiares, amigos, que também estão nesta luta em favor da orientação, em favor da conscientização de mulheres que precisam de tratamento, de mulheres que muitas vezes estão com algum tipo de doença e ainda não sabem disso porque não fizeram o exame, não fizeram os preventivos e nada. E nós temos, Pepinho e caro telespectador, o câncer de colo uterino como uma das principais causas de morte entre as amazonenses, seguido do câncer de mama também, e são doenças gravíssimas, doenças que se o diagnóstico é feito antecipado, o tratamento não é tão invasivo, o tratamento não é tão doloroso, mas infelizmente quando esse diagnóstico chega tarde, muitas vezes a paciente finaliza com o corpo mutilado, com a autoestima também abalada, e quando se abala a autoestima, isso é muito difícil, inclusive para o tratamento. A gente vai mostrar ainda no programa de hoje, Pepinho e telespectadores, a dificuldade das amazonenses que moram no interior. Pessoas que têm dificuldade de acesso aos exames. Preparamos, inclusive, alguns depoimentos que são emocionantes. Nós temos um da Dona Maria. Vamos assistir, Pepinho, aqui. Roda pra gente, por favor, a fala da Dona Maria aqui, para todos nós acompanharmos, por favor. É um dos depoimentos que nós vamos trazer hoje. É muito difícil para quem mora no interior. Eu levantei a cabeça e disse, não é isso que eu quero para mim. Eu tenho que procurar um jeito para mim ficar boa. Vou pegar o meu caminhamento, fazer o que o médico está dizendo e vou viajar. Procure sempre se consultar, fazer uma consulta, fazer os exames que o médico passar direitinho. E é onde a gente encontra solução, é assim, né? Através das consultas, através dos exames que a gente faz. Essa é a Dona Maria Dilma, esta é a realidade enfrentada pela Dona Maria Dilma é a realidade de muitas mulheres do interior do nosso estado, o interior que o Pepinho conhece muito bem, porque também veio do interior, e é por isso que a gente veio aqui assim com a cor, já temos a nossa logomarca aqui também para fazer essa homenagem, minha diretora, com essa cor, representando familiares, representando amigos, representando irmãos, pais, neste coro justamente para trazer esse alerta, para pedir que as mulheres aproveitem este momento, aproveite este momento que a gente está de conscientização, o mês terminou, mas trata-se da sua saúde. Trata-se da sua saúde, trata-se de você, mulher, do cuidado com você mesma. E aí, se o seu marido, se os seus filhos, se as pessoas que deveriam estar prestando atenção em você não estão te valorizando, não estão cuidando, não estão com atenção à sua saúde, você, mulher, precisa ter isto. Precisa ter esse tipo de cuidado com você mesmo, com o seu corpo, com a sua autoestima, com a sua saúde. O câncer é uma doença muito grave, muito invasiva, muito difícil de ser enfrentada. E quando ocorre, principalmente no interior do nosso estado, o tratamento é muito difícil, como a Dona Maria trouxe no depoimento para a gente. Ao longo do programa de hoje, a gente vai trazer outros depoimentos, reportagens sobre este assunto. Deixa eu agradecer o Pepinho aqui pelo apoio, viu, Pepinho? Daqui a pouco o Pepinho
participa mais com a gente, mas no programa de hoje a gente vai trazer outras informações também, além desse fechamento do Outubro Rosa. A gente volta a falar dos casos, das mortes de ontem, das pessoas que morreram no enfrentamento com a polícia durante a operação policial. Mais 3 foram presos na zona leste da cidade. Esses presos na zona leste, de acordo com a polícia, estão envolvidos na incursão lá na zona sul. Na Betânia, no Crespo, naquela área ali, a gente nunca sabe definir direito em que bairro, que local é aquele ali. O fato é que o tiroteio ocorreu, a polícia foi lá, fez a intervenção técnica, de acordo com o que disse o secretário de Segurança, e esses 3 aí estão envolvidos. Além destes 3, há um outro também, o Bruninho Surfistinha. Até pegou, né, o nome da personagem lá do cinema brasileiro, da Bruninha Surfistinha, o cara pegou o nome e é conhecido no crime. Essa é a foto do Bruninho, minha diretora. O Bruninho é esse aqui, de acordo com a polícia, ele é um dos mandantes, dos coordenadores, dos organizadores destas incursões criminosas lá na zona sul da cidade. É procurado, portanto, pela polícia o Bruninho Surfistinha. Na sua tela estão os números para denúncia desde já. 181 e 190. Você sabe onde esse homem está, onde ele está escondido, é um jovem, né? Onde ele está escondido, a polícia o procura. E a julgar pela participação, pela atuação dos companheiros de grupo criminoso ou da quadrilha deles, que tiveram coragem de enfrentar a polícia armados na Zona Sul, o Bruninho também é considerado perigoso. Portanto, se você tem qualquer informação, seu nome será mantido em sigilo. O número está aí na sua tela, 181 e 190. Ontem nós trouxemos a informação desse tiroteio, desse confronto com a polícia, na verdade, aqui no Manhã no Ar. A nossa repórter estava lá no local, nos becos onde aconteceram essas incursões, e pouco depois que o nosso programa terminou, pouco depois que terminou aqui a nossa transmissão, a Meixa Piama acompanhou ainda uma outra ocorrência onde um outro suspeito foi atingido. Foi atingido. Esses que estão aparecendo nas imagens foram presos na Zona Leste, né, minha diretora? Esses foram presos na Zona Leste, ou foi lá na Zona Sul mesmo. Isso aqui é prisão. Põe na tela cheia, Caio, por favor, as pessoas de casa acompanharem. Aí, olha. Por que estão sendo presos? Porque não quiseram enfrentar a polícia com arma na mão, porque não quiseram atirar contra a polícia, por isso que saíram presos. É assim que a pessoa que, quando a abordagem policial acontece, a pessoa deve alguma coisa para a lei ou está descumprindo a lei, ou mesmo que não esteja descumprindo a lei, mas que está sendo conduzido à delegacia, é assim que a pessoa faz. Vai para a delegacia, preso, obviamente, algemado por uma questão de segurança, mas quem não faz isso, meu amigo, que está correndo o risco. Olha as inscrições aí, a propaganda de grupo de bandido. Olha a quantidade de armas apreendidas durante esta incursão, que poderia, de acordo com o secretário, das palavras do próprio secretário, a gente vai trazer essa entrevista coletiva do secretário na edição de hoje também, nas palavras dele, este tiroteio, este confronto, poderia sim ter deixado civis como vítimas, principalmente por conta da utilização daquela arma, daquela submetralhadora, que é uma arma que é necessário ter o treinamento adequado para se utilizar. A gente vai trazer todos os detalhes deste caso, a cobertura completa sobre isso na edição de hoje. Eu começo trazendo uma reportagem aqui mesmo do noticiário policial, onde 8 homens foram presos, 2 adolescentes apreendidos em uma casa que funcionava como laboratório de drogas, viu? Laboratório de drogas, essa casa funcionava. Põe a tela cheia, por favor. Coloca a imagem na tela cheia. Sobe a informação aqui para mim no meu TP também, por gentileza. Este local, essa incursão aí da polícia ocorreu na zona norte da cidade. Os suspeitos estavam neste local que funcionava como laboratório. Isso aí foi na Cidade Nova. Na Cidade Nova. A polícia chegou até lá, sabe como? Por meio de denúncia anônima. Roda a reportagem. Os investigadores do 17º e 18º Distrito Integrado de Polícia conseguiram tirar de circulação cerca de 8 homens e 2 menores de idade que estavam em uma residência no Manoa, na zona norte de Manaus, realizando aí um refino de diversas drogas que serviriam para abastecer o tráfico de drogas naquela região da cidade. Ainda conforme os policiais da 17ª e 18ª, denominada aí equipe Massaranduba, a denúncia chegou via 181.
Os policiais receberam então a informação de que nessa residência estariam aí esse grupo criminoso traficando drogas. Ao chegarem lá, eles bateram na porta para avisar que a polícia estava lá e que eles iriam fazer uma revista. Foi no momento em que os criminosos, ao perceber a ação policial, resolveram fugir pela parte do telhado da casa. Mas os policiais já estavam espertos e de olho em toda a situação, subiram no telhado e conseguiram prender esses 8 homens e apreender esses 2 adolescentes. Toda a situação, as drogas e também essas pessoas foram trazidas aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde essa ocorrência foi apresentada. Lá chegando, averiguamos a veracidade dessa informação e resolvemos adentrar. Foi quando os indivíduos, em vez de abrirem a porta, eles arrombaram o telhado. Mas a equipe já estava pronta lá em cima para abordá-los e foi o que aconteceu. Foram abordados e foram detidos e conduzidos aqui para o DIP. Doutor, em relação a essa questão, funcionava de fato naquela residência um laboratório de drogas? Sim, funcionava um laboratório. A casa não tinha praticamente objeto nenhum, só objeto para refino, prato, balança de precisão, e droga e plástico. Com eles foi encontrada alguma arma? Não, foi encontrado em torno de 500, quase 600 trouxinhas no total, entre óxido, cocaína e maconha, balança de precisão e aparelho celular. Eles chegaram a dizer se todo esse material era para abastecer, de fato, o tráfico de drogas ali daquela região? Sim, o material era para abastecer aquela região. Só não disseram quem é o nome do patrão, mas falaram que trabalhavam para fazer esse embalo e esse refino. Eles podiam estar reunidos nessa casa aí para fazer um trabalho de aula, ser um grupo de estudo, para estarem fazendo picolé para vender na rua ou produzindo alguma outra coisa, mas não, ó, laboratório de drogas, de processamento, na verdade, né? De fazer os papelotes aqui para vender. E aí mistura tudo que não presta para vender isso para a rua, infelizmente, porque tem um comércio, tem gente aí do outro lado. Tem gente do outro lado que está esperando esse material nas ruas para comprar, os usuários que estão sendo protegidos. Nenhuma responsabilização há para quem utiliza a droga. É um problema de saúde pública? É. Muitas pessoas estão enfrentando problema de saúde com o vício, com a dependência química? Estão, mas também precisam ser responsabilizados. Esta é a minha opinião, porque esse pessoal todo aqui que decide entrar para o crime faz isso de livre e espontânea vontade, faz isso porque quer, pega o caminho errado porque quer, inclusive adolescentes no meio aí, mas já com senso suficiente para saber que o que estão fazendo estão errado, estão fazendo isso porque tem alguém que compra, viu? Tem alguém que compra. Mas esses foram presos. E foram presos, sabe por quê? Porque alguém foi lá e denunciou. Da mesma forma como aconteceu lá na zona sul da cidade. Denunciaram, a polícia chegou, houve aquele tiroteio lá, 17 mortos. Agora a gente faz mais uma denúncia aqui, uma denúncia feita a partir de informações da polícia. A Polícia Civil está pedindo ajuda da população para identificar 3 pessoas que assaltaram uma casa no bairro São José Operário. Esta aí é a imagem que flagrou a ação desses criminosos. Imagem da câmera de vigilância, olha, imagem muito nítida. A imagem muito nítida, né? O veículo utilizado foi esse aí, o veículo utilizado por esse trio, sabe? Esse veículo já foi negociado, há poucas pistas sobre ele, mas a polícia está divulgando as imagens e quer saber quem são e onde estão esses criminosos. Vamos acompanhar a reportagem. Até o momento, um caso misterioso para a Polícia Civil, porque envolve 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Inclusive, uma pessoa usava, no momento do assalto, uma balaclava, que é um equipamento, um instrumento utilizado pela polícia, inclusive, para não se ter a identificação dessa pessoa. Esse assalto aconteceu em plena luz do dia, às 9 horas da manhã, no dia 14 de outubro, em uma rua aqui no bairro São José. Essas pessoas entram em uma casa, no momento então dessa abordagem, dessa invasão, apenas uma mulher de 27 anos estava dentro dessa residência e ela acabou sendo surpreendida por esses suspeitos. Eles levaram vários relógios, cordões de ouros
inclusive artigos de cama, mesa e banho e 2 televisões. E saem do local como se nada tivesse acontecido nesse veículo, que segundo a polícia não é um veículo com as características utilizadas para cometer esse tipo de crime. Agora a polícia pede ajuda por meio das imagens da população para que a gente consiga chegar de fato ao proprietário desse veículo que está registrado em nome de uma pessoa, mas seria vendido para outras e essas outras teriam vendido para outras. Exatamente, é um assalto com 3 infratores, realmente um fato aí delicado, né? São ousados, 9 horas da manhã, praticando um assalto numa residência. Por volta de 9 horas da manhã, 3 infratores, sendo 2 homens e uma mulher, adentram as dependências. Uma mulher estava sozinha quando foi surpreendida pela ação dos infratores. Até o momento que nós temos de informação, esse veículo que aparece nas imagens, o carro tem características marcantes, é um carro bem diferente, pedimos apoio de você para que quem reconheça o proprietário, a pessoa que esteja utilizando esse veículo, que denuncie, não hesite, colabore com a polícia, entre em contato aqui com a nossa equipe do 9º DIP, entre em contato aqui comigo, através dos nossos telefones, do 994 50 91 40, ou também através do 99355 0055. Denuncie esse infrator, nós estamos analisando as imagens, conseguimos já inclusive identificar o proprietário do veículo, mas segundo informações dele, ele já teria revendido esse carro para outro terceiro. Esse outro terceiro nós já identificamos, já teria revendido para uma outra pessoa, ou seja, é uma sucessão de proprietários e não conseguimos. Então pedimos apoio da sociedade para quem reconheça o proprietário que esteja utilizando esse veículo com essas características marcantes, que denuncie a polícia. Não hesite, né? Colabore. Nós iremos chegar aos 3 infratores e nós precisamos do apoio da comunidade. O que eles levaram exatamente dessa casa? Foram levados relógios, utensílios, foram levados, inclusive chegaram ao absurdo de levar 2 aparelhos de televisões, né, que são aparelhos grandes, colocaram no porta-mala, relógios, pertences pessoais, aparelho celular e além de ter levado também produtos de cama, mesa e banho das vítimas. Fizeram a limpa na casa dessa pessoa. Eu gosto de ver o trabalho do delegado Pablo Giovanni, que ele procura essa aproximação com a comunidade. Sempre está fazendo esse tipo de divulgação e a comunidade tem participado, viu? Tem participado. Bota na tela cheia, Caio, por favor, meu amigo. Esse veículo aí, você que sabe onde esse veículo está estacionado, você que já viu ele passar pela rua da sua casa, você sabe de quem é esse veículo, liga para a polícia e denuncia. Ainda há pouco a gente viu os números, tem os números dos telefones, minha diretora, ali do 9º Distrito Integrado de Polícia, do Pablo Giovanni, da equipe de investigação dele. O delegado disponibiliza inclusive os números de lá da própria equipe, olha, 99450 9140, você que é do São José, Zumbi, essa área aí da zona leste da cidade, Armando Mendes, dessas proximidades, você sabe de quem é esse veículo? Liga para a polícia, o outro número é o 99355 0055. Agora, corta para mim aqui, coloca por favor a imagem do drone da TV A Crítica, o Alex Gomes já está sobrevoando a zona leste da cidade. A zona leste da cidade, me parece que essa aí é a Altais Mirim, a grande circular. Vamos pedir para o Alex mostrar aqui a dimensão desse trânsito, a dimensão deste engarrafamento. Veja só, trânsito parado, ele está indo aqui, deixa eu ver se eu reconheço isso aqui, é no sentido da rotatória da Samsung, viu? Da bola da Samsung. Ele está saindo aqui da frente do Armando Mendes, à esquerda, no alto do vídeo, a gente está vendo a comunidade da Sharp, ali ao fundo a rotatória da Samsung nessa obra interminável que caminha a passos muito lentos e que todos os dias, no horário de pico do trânsito, tanto na hora do fluxo pela manhã quanto do contrafluxo à tarde, a gente vê este engarrafamento. É um transtorno para os motoristas. Inclusive, quem vem da Buriti tem um desvio aí pelo Distrito Industrial que precisa
pegar esse desvio para pegar a grande circular muito lá na frente, pelo menos uns 2 quilômetros lá na frente deste ponto. Então, neste momento, são 6 horas e 28 minutos em Manaus. É um horário em que o trânsito começa a ficar complicado, mas não tanto. Mas para você, meu amigo, que sai da zona leste da cidade, que precisa ir na direção do distrito, na direção, seguir pela grande circular, ou para o Mauazinho, ou para aquelas áreas ali da zona sul, ou seguir pela Buriti para o próprio distrito, vai ter que ter paciência até chegar à rotatória da Samsung. É o que nós mostramos aqui pelo drone da TV A Crítica, é o que o Alex Gomes traz para a gente como informação visual ao vivo, direto ali da zona leste da cidade. A gente aproveita essas imagens para trazer a previsão do tempo de acordo com o clima-tempo para hoje, para esta quinta-feira. A mínima de 24 graus, mas essa a gente não sente mais, viu? Porque a sensação térmica é de 31 graus às 6 horas e 29 minutos na capital do estado do Amazonas. Máxima prevista para hoje é de 32 graus. Quando a gente chegar nessa máxima, a sensação térmica vai lá para cima, tá? A possibilidade de chuva é um pouco menor que dos dias anteriores, 71%, nos dias anteriores era de 80%. Raios UV moderado, os raios ultravioletas e horário do pôr do sol, para quem quer fazer aquela fotografia romântica no fim do dia, permanece o mesmo, 5h50 da tarde. Obrigado ao Alex pelas imagens que traz para a gente, a previsão do tempo. A gente segue com informação aqui no Manhã no Ar, informação da área policial. Acompanha comigo este caso. Lá na Feira da Manaus Moderna, um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas e uma quantia de dinheiro. Agora, sabe onde esse valor estava escondido? Estava escondido nas partes íntimas do rapaz. Deixa eu ser mais específico. Está escondido dentro das partes íntimas do rapaz, viu? A polícia chegou ao suspeito até ele após uma denúncia anônima. Esse caso aconteceu na Feira da Manaus Moderna no início da noite. Segundo os policiais militares, o responsável pelo tráfico de drogas dentro da feira era um adolescente de 17 anos. Ele tomou um susto quando foi abordado pelos policiais. Na ocasião, ele foi encontrado com uma pequena quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 44, um celular, uma faca e ainda uma porção de óxido. A gente estava fazendo patrulhamento de rotina na Feira Manaus Moderna, onde nos deparamos com um indivíduo tentando se evadir da guarnição. Como tinha muitas equipes na situação da ocorrência, a gente conseguiu fazer um cerco, conseguiu deter o menor. Na ocasião, a gente conseguiu identificar uma porção de óxido e R$ 44 com ele, inicialmente. Posteriormente, ele foi levado para a DEAI, os procedimentos, né, os outros procedimentos, e lá na DEAI as equipes conseguiram identificar uma outra quantia de R$ 323, né, escondida no ânus do infrator. É até difícil da gente acreditar nessa história, mas de fato foi assim que aconteceu. E esse caso é novo, né, para a gente aqui do programa, mas eu creio que para a Polícia Militar seja até uma história comum envolvendo menores de idade, ou não? Positivo, na área da 24ª ainda não tinha observado, mas com certeza é algo que, para se desvincelar, para sair da ocorrência, sair do flagrante, o infrator acaba executando, né, situações em que ele tenha que se evadir de alguma forma e por conta disso ele toma atitudes drásticas como essa. O número da 24ª é 24 horas, é o 98842-1548, 98842-1548. Todo dia, toda hora tem um tenente de oficial, né, responsável pela área, e lembrar também que a gente está intensificando a Manaus Moderna, né, mediante os fatos que estão acontecendo recentemente, a gente está intensificando a Manaus Moderna e vamos continuar com as operações no local. Costuma acompanhar notícias de pessoas com drogas das partes íntimas tentando entrar em presídios, né, escondendo o material ilícito, o material entorpecente. Nas ruas isso é novidade, né? É novidade ver alguém escondendo as drogas desta forma na rua, para te ver até que ponto, né, o consumo e a venda cria comportamentos degradantes para as pessoas. Porque é degradante uma situação dessa, você não acha, não? A pessoa está agredindo o próprio corpo, colocando em risco a própria saúde. Em nome de quê? Em nome de esconder esse material. E, infelizmente, aquela área da cidade tem se tornado um ponto não apenas de venda, de comercialização, como de consumo de drogas mesmo, viu? De consumo de drogas para todo mundo ver, para quem quiser ver, a qualquer hora do dia, com muita movimentação ou com pouca movimentação. E aí todas as mazelas que acompanham os locais onde há drogas chega com isso. Os pequenos furtos, o incômodo que ocorre para a população,
população que não tem nada a ver com isso, viu? Ainda no programa de hoje nós vamos trazer uma reportagem sobre os motivos que levam jovens como este aí a entrarem na vida do crime. Nós tivemos aí na madrugada de ontem uma ocorrência onde jovens morreram, um adolescente inclusive de 16 anos está entre os mortos no confronto com a polícia. Por que esses jovens estão decidindo entrar por esta vida? Porque estão fazendo isso aí, olha, todos armados, brigando, lutando um contra os outros. Esse vídeo que nós estamos exibindo neste momento aí, para quem está acompanhando pela rádio, eu explico, é um vídeo, ainda há pouco estávamos exibindo um vídeo do que ocorreu na noite de ontem, né, na madrugada de ontem, lá na zona sul da cidade. E não dá para a gente publicar aqui o áudio desse vídeo, porque eles estão chamando palavrões, agredindo membros de outra quadrilha, de outro grupo criminoso, e é para isso que os jovens estão se prestando. Por que eles estão entrando nessa vida a ponto de colocar em risco a própria vida, a própria perspectiva de futuro deles, por conta do tráfico de drogas, por conta da atividade criminosa? Nós vamos trazer uma reportagem ainda hoje sobre este assunto, viu? Um homem foragido da justiça lá do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso aqui em Manaus após uma operação integrada. Luciano Teles de Oliveira, esse que aparece no vídeo, põe ele na tela cheia, por favor. Ele foi condenado, sabe quanto? A 16 anos de prisão em regime fechado por assassinar um colega de faculdade. Crime que, segundo a polícia, teria ocorrido por um motivo banal, um motivo fútil. A vítima deste homicídio tinha apenas 20 anos na época. Luciano Teles de Oliveira, de 45 anos, foi apresentado aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, ele é autor de um homicídio que aconteceu em 2002 no Rio de Janeiro. A vítima tinha apenas 20 anos e era um universitário. A gente vai ter mais detalhes a respeito dessa prisão que aconteceu no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, por meio de uma ação integrada entre a Polícia Civil aqui do Amazonas e do Rio de Janeiro. Agora a gente vai conversar com o delegado Rafael Campos, que é o titular da zona centro-sul da capital amazonense. Delegado, como é que vocês conseguiram chegar até essa pessoa? Vocês tiveram a informação de que ele estaria aqui na capital? Inicialmente, nós tivemos a informação da Polícia Civil do Rio de Janeiro de que um indivíduo foragido estaria escondido aqui na capital, e nós imediatamente damos todo o apoio e começamos a fazer algumas diligências aqui na cidade no sentido de localizá-lo. Tudo isso realizado conjuntamente com os colegas do Rio de Janeiro. E depois de algumas semanas de levantamento, nós conseguimos identificar os locais que ele frequentava, o local que ele trabalhava, de modo que uma equipe do Rio de Janeiro se deslocou até a capital do estado para dar cumprimento a esse mandado. E nós, então, essa equipe do Rio de Janeiro, juntamente com a equipe daqui da Delegacia de Homicídios, deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do Luciano. Você é do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Como é que vocês ficaram sabendo a respeito da presença desse indivíduo que estava foragido há algum tempo? O crime aconteceu em 2002, que ele estava aqui na capital. Eu estava assistindo uma palestra do comissário Gilvan, no DGHPP, lá na capital do Rio de Janeiro. E ele, na palestra, ele citando casos antigos, casos que ele havia participado, ele comentou sobre esse crime e eu cheguei para ele e falei assim: ô comissário, olha só, eu lembro desse crime, lembro como aconteceu e tal. Ele me disse: bom, ele está foragido, vamos capturá-lo? Eu falei assim: de imediato ele já me forneceu o nome completo do autor e eu comecei a efetuar um trabalho de inteligência e cheguei até a localidade específica onde ele se encontrava. Qual era a relação do Luciano com a vítima? Eles eram colegas de universidade, eles estudavam numa universidade lá chamada Maria Tereza, faziam educação física. E eles moravam na mesma região de Niterói, né, a região oceânica, e o Luciano ele ofereceu uma carona para o Henrique. O Henrique, então, aceitou essa carona, eles haviam tido uma desavença anterior, tá? O Henrique aceitou... Ele chegou a falar qual seria o motivo dessa desavença? Parece que um teria arranhado o carro do outro, tá? A questão foi essa, banal. E
Então ele ofereceu a carona ao Henrique. No meio do caminho ele parou, onde entraram mais 2 indivíduos no carro, possivelmente no banco de trás, claro. Então levaram para o local onde aconteceria o crime. Tá? Naquele local eles arriaram a calça do Henrique, tá? E depois deram um tiro na cabeça dele. E nessa localidade acabou ficando perdida a identidade do Luciano, a carteira de identidade do Luciano, que foi encontrada, que comprovava a presença dele no local do crime, assim como fotografias do mesmo, na época em que era bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Ele, em algum momento, foi ouvido para saber de fato por que ele esteve nesse local? Todos os trâmites aconteceram, tá? Ele foi submetido à ampla defesa, ao contraditório, tá? Foi a júri, teve toda a oportunidade de se defender, teve toda a oportunidade de explicar a situação. Só que quando você tem provas, né, dessa forma que comprovam a prática do crime, não existe o que se dizer, né? Ele confirmou que esteve nesse local? Ele nega. Nega, Teria né? matado, no caso, o Henrique. Nega. O autor ele sempre vai negar, né? Ele não vai admitir que fez. O que deve acontecer agora com a pessoa que foi presa hoje, o Luciano? Olha, nós estamos aqui para conduzir o Luciano para a cidade do Rio, para o estado do Rio de Janeiro, né? Então ele vai ser transferido? Sim, tudo depende agora das autoridades locais. Só o que faltava agora é a gente ter criminosos de outros estados querendo vir se esconder por aqui, né? 6h40. Agora traz o Leon para mim, o Leon que está ao vivo. Muito bom dia, Leon. Leon vai trazer informações para a gente sobre um crime de homicídio ali no União da Vitória, na zona oeste da cidade. Leon, quais são as informações sobre mais este homicídio aqui na nossa cidade? Emanuel, um excelente dia para você e a todos que acompanham o Manhã no Ar nesse momento. A gente traz, infelizmente, mais um caso de violência na capital amazonense, registrado logo no início da noite de ontem. Um homem identificado apenas como Negueba, ele foi executado com três tiros, lá nas proximidades da Avenida Peixe Cavalo, lá na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã. As informações que nós temos a respeito desse caso e confirmadas também por testemunhas que estavam nas proximidades do local onde aconteceu esse crime, são de que esse homem que estava na avenida teria sido avistado por homens também não identificados que estavam em um carro Voyage, o modelo Voyage, da cor preta. E aí o que teria acontecido? Eles efetuaram esses 3 disparos contra o Negueba, que foi a óbito no local, Emanuel. E aí, dentre as informações também foram confirmadas junto à polícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica, né, que passou todas essas informações para a imprensa. Inclusive, alguns colegas de trabalho da imprensa que tentavam obter informações junto aos populares também acabaram tendo dificuldades, foram ameaçados, inclusive, né, infelizmente, uma situação aí que causa bastante revolta e as pessoas também não querem passar muitas informações com medo de várias represálias, até porque a gente não sabe muitas informações da vida pregressa do Negueba, se ele tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas, mas a polícia trabalha, claro, com um possível acerto de contas, aí por isso o motivo dessa execução. A gente segue acompanhando na programação da TV A Crítica mais informações a respeito desse assassinato que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Emanuel. Precisa de fato ser investigado. Mas a gente acaba fazendo essas pressuposições justamente pela regularidade com que esses crimes têm acontecido na nossa cidade. Alguém caminhando na rua, chega o suspeito lá, o insuspeito, enche a pessoa de tiro, deixa jogado o corpo lá. Enquanto você estava falando, Leon, a gente estava mostrando a fotografia. Coloca aí, Caio, por favor, ou Vanusa, põe a fotografia aí. A comunidade em volta acompanhando essa cena, assustada também. É uma situação realmente muito complicada de se conviver. Isso é zona oeste da cidade, lá na extrema com a zona norte da cidade, no União da Vitória. Ou seja, o crime não está localizado apenas na zona sul, não. Por todas as áreas de Manaus. Leon, obrigado pela tua participação. Daqui a pouco a gente volta a falar. Daqui a pouco você participa mais uma vez com a gente aqui no Manhã no Ar, viu? Eu sigo com informação aqui, viu? 16 dos 17 mortos neste confronto com a polícia ocorrido lá na Zona Sul, no bairro Betânia, da cidade de Manaus. 16 dos 17 já foram identificados, viu? 7 tiveram os corpos liberados para os familiares.
O dia foi bastante movimentado na sede do Instituto Médico Legal, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Os corpos dos mortos em confronto com a Rocan e Força Tática foram chegando aos poucos do IML e foram sendo encaminhados para a identificação. E até as últimas horas da noite desta quarta-feira, 16 corpos dos 17 que morreram em confronto com a Polícia Militar da Rocan e também da Força Tática foram identificados aqui na sede do Instituto Médico Legal. Agora, os familiares aguardam a liberação dos corpos para que sejam realizados os velórios. Ainda conforme a polícia, toda a ação aconteceu no Crespo, na zona sul da cidade. Foram identificados até a noite de quarta-feira Michel dos Santos Cardoso, de 27 anos, Eric Osmarino Silva Santos, de 17 anos, Alexandro Custódio, de 16 anos, Bruno Cardoso Lopes, de 23 anos, Marcleuson Batista da Silva, de 18 anos, Max William Sampaio da Silva Cavalcante, de 29 anos, Lucas da Costa Pereira, de 21 anos. A movimentação de familiares foi intensa no IML. A todo momento, chegavam e saíam carros com os familiares dos mortos. Abalados, todos já sabiam o que teria motivado a troca de tiros. Eu tô revoltada, né? A Rocan matou ele. Eu quero justiça por isso. E eu vou na secretaria onde tiver, eu vou procurar meu direito. Porque não foi justo que eles fizeram com meu filho. Não foi só eu que tô revoltada, não. Tinha várias mães que estavam aqui, vai procurar o direito, porque a Rocan não tem que pagar o crime que fizeram com eles. Queria que seja eu, não era ele. Porque ele amava mais eles que os outros. Eu só tenho 16 anos, eles estudavam, tinham muito coisa pela frente, né? Esse é o depoimento da mãe, nós ouvimos o tio também, o tio que disse que a família já tinha perdido o controle sobre esse jovem, já tinha perdido o controle e que ele já estava, de fato, no mundo do crime. Olha, sobre esse caso a gente faz uma atualização sobre a liberação dos corpos. A May Chapiama já está lá na frente do Instituto Médico Legal, eu penso que é lá que ela está mesmo, né, May Chapiama? Bom dia para você. May, atualiza para a gente, você está acompanhando esse caso, diz para a gente aí qual é o número de corpos liberados, dos 17, apenas os 16, ainda tem um que ainda falta a ser de fato identificado. Traz as informações para a gente, muito bom dia para você. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando neste momento o programa Amanhã no Ar. Olha, até agora somente os 11 corpos foram liberados aqui do Instituto Médico Legal. A movimentação agora, nesse horário, 6 e pouco da manhã, está tranquila. A gente não percebe que não tem nenhum familiar ainda aqui no Instituto Médico Legal, mas apenas um ainda, Emanuel. A família não conseguiu apresentar nenhum tipo de documentação. Até o momento, como eu disse, movimentação tranquila. Possivelmente os parentes dos outros 5 que precisam ser liberados ainda aqui do Instituto Médico Legal devem chegar daqui a pouco, lá por volta de 8 horas da manhã. Nós temos informações de que apenas esses 11 foram liberados até agora para as suas famílias realizarem os cortejos aí, mas um apenas está sem essa identificação, sem a documentação, então o Instituto Médico Legal não tem como fazer a liberação do corpo sem a documentação. Nós vamos continuar acompanhando qualquer movimentação da chegada de familiares dos outros 5 que precisam ser liberados. A gente vai voltar e trazer mais informações. Continuamos aqui, todas as novidades a gente traz a qualquer momento aqui no programa Amanhã no Ar, viu, Emanuel? Imagem da May aqui um instante, por favor. A gente percebe que a imagem está um pouco embaçada, isso é por conta da qualidade do sinal do vídeo que a gente recebe, que vem por meio de dados, da telefonia móvel, e é por isso que a imagem tem um pouco essa distorção, sabe? Aí eu quero aproveitar, porque dá para a gente ver nitidamente, que a May também está de rosa, assim como eu e alguns colegas que hoje viemos de rosa justamente para enfatizarmos o fim da campanha, que é hoje mais a prevenção, que deve continuar, e aí toda mulher, assim como May Chapiama, que representa aqui neste momento, eu estou tomando-a para representar até pela roupa todas as mulheres, vamos continuar essa prevenção. May, obrigado por enquanto, daqui a pouco eu volto a conversar com você, tá bom? Olha só, a gente já mudou inclusive aqui, dá para mudar agora para deixar tudo cor-de-rosa? Muito bem.
Muito bem, olha, tá tudo rosinha hoje. Exatamente, isso é até uma homenagem ao nosso operador de áudio aqui. Ele gosta muito dessa cor também, ele está se sentindo homenageado nesse momento. Enfim, todos nós temos muita satisfação em fazer parte desta campanha. É uma coisa que a minha diretora estava falando, inclusive, ontem. Não adianta enfeitar os lugares, apenas fazer isso aqui. Põe na tela, por favor, Robson, enquadra nós dois aqui. Apenas fazer isso aqui não, tem que ter ações práticas. E a nossa ação, enquanto empresa de comunicação, é de fato trazer a informação. E a informação é essa. Por favor, procure fazer os exames. Daqui a pouco a gente vai trazer os pontos onde esse tipo de serviço está sendo oferecido. A nossa missão aqui é trazer a informação para você sobre isso. Eu continuo falando ainda dos casos de polícia. Nós conversamos há pouquinho com Meixa Piama. Ela trouxe essa atualização ali da frente do Instituto Médico Legal. Meixa Piama ontem esteve lá nos becos, onde este confronto com a polícia, que resultou nas mortes, ocorreu. Ela esteve nesses becos e acontece, meus amigos, que pouco depois que a gente terminou o Manhã no Ar, Meixa Piama ainda estava lá na Betânia, no Crespo, naquela área ali, e uma outra ocorrência, um outro tiroteio foi registrado no mesmo local. Um homem que seria membro de um grupo criminoso foi baleado. 2 suspeitos, esses aí que estão aparecendo no vídeo, põe na tela cheia, Caio, por favor, porque suspeitos de atuarem como olheiros, também foram presos no local. A nossa equipe estava lá e conversou com moradores da área. Vamos acompanhar a reportagem. Depois do confronto entre integrantes de uma facção criminosa e a polícia, que acabou resultando em 17 mortes aqui no bairro do Crespo, zona sul de Manaus, o clima aqui no local ainda está tenso. Os policiais continuam aqui no local durante todo o dia, justamente para evitar aí possíveis retaliações. O clima aqui no local está tenso, os moradores não querem falar absolutamente nada, justamente por medo aí desses traficantes, né, que integram facções criminosas que atuam aqui no estado. Quando nós chegamos, nós percebemos que várias residências em vários pontos são pichados com a sigla de uma facção criminosa que atua aqui nessa área do bairro do Crespo, na zona sul de Manaus. Agora, os policiais vão fazer o monitoramento durante também toda a noite em toda essa área aqui, justamente para tentar dar mais segurança aos moradores. Várias viaturas de várias SICOMs, como essa daqui, que é da 21ª SICOM, lá da zona oeste da capital, 13ª SICOM também está aqui, 25ª, tudo isso para fazer o reforço do policiamento aqui no local, que é intenso o tráfico de drogas. Ontem obteve aí essas 17 mortes durante a noite em vários becos aqui do bairro do Crespo. Esses integrantes de facções criminosas acabam usando esses becos aqui do local como rotas de fuga para fugirem da polícia. Agora a polícia está no local para tentar evitar possíveis retaliações. 2 homens foram presos ainda há pouco, foram levados para a delegacia, para o 7º Distrito Integrado de Polícia, aqui próximo. Um deles, o que está de camisa vermelha, que você está vendo, ele foi identificado como Fabiano Barros. Ele já tem passagens pela polícia. O outro, que está sem blusa, tentou fugir. Na chegada dos policiais, tentou se esconder aí em uma dessas residências, mas os policiais conseguiram prender esse rapaz, esse jovem que você está vendo aí. Inclusive, ele está todo cheio de barro justamente porque ele tentou fugir por debaixo dessas residências que fica aqui no beco JB Silva. Esses 2 também, eles são suspeitos, de acordo com a polícia, de serem olheiros, de ficarem espionando quem é que chega aqui no beco, se a polícia consegue chegar aqui no local. No momento que a polícia chega, eles vão avisar os outros integrantes das facções, ou até mesmo se chegam outros integrantes de facções rivais. São os famosos olheiros, mas também são suspeitos de participarem desse tiroteio que acabou resultando aí nas 17 mortes dessas pessoas. A gente se acordou quando viu muito tiro, e não teve outra opção se não ficar debaixo da cama, porque não tinha condição. Era muita zoada de tiro. E o medo apavorou a gente imediatamente. Eles vieram pelo telhado, vieram pulando os telhados, desde lá da minha cunhada, pulou pro da vizinha ali, pulou pra cá. E aí a polícia apareceu, né? Aí daí a polícia apareceu, aí já foi com ela.
Aí eu não sei mais, que a gente não ficou debaixo da cama e não via mais nada. Esse momento aqui no Beco, onde rola aqueles vídeos que aparecem nas redes sociais, onde os integrantes dessa facção fazem menções aí com armas. Uma pessoa foi presa, outra foi baleada. Como é que vocês foram recebidos, delegado, aqui? Dar uma continuidade aqui, checar as outras informações, né, que os membros de uma facção também estariam escondidos, né? A gente veio checar algumas informações, né? Infelizmente, eles têm usado de impor medo aos moradores, entram na casa dos moradores se passando por morador, né? E por medo o morador acaba não denunciando, né? Enche essas imagens aqui na tela cheia, para as pessoas de casa não esquecerem do que nós estamos falando. No meio dessas imagens, dessa edição, a gente mostra todas as armas que foram apreendidas. Deixa eu lembrar para você o que nós trouxemos ontem pela manhã. Mei Chapiama foi até este local, até este complexo de becos, de ruelas, de vielas. Ela foi lá e no primeiro momento que a nossa equipe chegou, foi recomendada, não entrem no beco. Quando ela procurou falar com o morador, a recomendação foi, eu não posso falar com você porque há câmeras de vigilância. No momento que nossa equipe estava lá, não havia polícia, tá? Não havia polícia. Nós falamos aqui, a MEI insistiu, depois conseguiu entrar nos becos, eu acho que alguém lá decidiu não intervir, decidiu permitir a passagem da nossa entrada, entrou lá, entramos no beco, e aí a gente passou a ter a percepção de como esta comunidade está acuada, está assustada, está refém, está sob o jugo do medo. Está sob o jugo do medo. 17 armas apreendidas neste local, onde 17 homens morreram, tombaram diante da operação policial. Agora você imagina como essa comunidade estava lá. Ouviu o relato da mulher aí, foi para baixo da cama, ouviu o tiro, foi para baixo da cama. As pessoas já estão acostumadas com isso. E aí, a gente temos acompanhado nas notícias, uns dizem Crespo, outros dizem Betânia, outros falam aí. Na verdade, porque aconteceu nesse complexo, e a esses becos, cada um dá saída para um bairro. É uma área limite entre os vários bairros, mas isso está na Zona Sul e não fica restrito aí não. Lá no Morro também, vai embora lá para outra parte do Educando. Essa área da Zona Sul quase toda, Cachoeirinha também, Praça 14. É uma guerra generalizada pelo controle do tráfico de drogas, mas que desta vez teve a intervenção da polícia. Desta vez ocorreu a intervenção da polícia e, como disse o secretário de Segurança ontem, durante coletiva de imprensa na sede do Comando Geral da Polícia Militar, ele falou que foram denúncias, pelo menos 9 denúncias que chegaram para o centro de operações, além das denúncias que foram feitas diretamente para o policiamento especializado, como a ROCAM e Força Tática. Eu estive ontem acompanhando as declarações do secretário durante essa coletiva de imprensa e a gente exibe agora os principais trechos da fala do secretário. Vamos acompanhar. Os fatos ocorreram não em via pública, mas sim em becos, certo? E naquelas vielas, onde houveram confrontos policiais que começaram às 10 horas da noite com a Força Tática, onde o primeiro que veio a óbito, ele estava com tornozeleira eletrônica, que caiu em 2018. E em seguida começaram outros confrontos, todos eles em vielas, em becos, certo? E essa ocorrência veio a terminar às 3 horas da manhã com um saldo de 17 mortos. Graças a Deus, isso comprova o grau de adestramento e treinamento das nossas tropas. Nossos policiais souberam trabalhar, souberam se abrigar e obtiveram êxito na missão sem nenhum prejuízo para a nossa polícia. Eu estive no Ministério Público hoje pela manhã, conversando com o doutor Fábio e pedimos a ele que o Ministério Público acompanhe esse inquérito, numa prova que um trabalho que nós temos a certeza, que a polícia trabalhou da forma mais correta possível. Nós não estamos preocupados com represália. A polícia está aí 24 horas na rua trabalhando, não tem por que ter represália, porque nós não fizemos nada irregular. Represália é quando você faz alguma coisa que a pessoa se sente magoada porque estava errado, porque estava certo, mas aí são marginais que estão trazendo insegurança, intranquilidade para a população. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso. O que é mais importante é a nossa sociedade saber que a sua polícia está aí 24 horas buscando a tranquilidade de todos. Isso aí, essa demonstração de força imediata foi uma prova
de que a população pode contar com a sua polícia. Nós estamos 24 horas em cima e nós queremos sempre assim, chegar na hora do fato. E para isso nós precisamos contar com o apoio da população, como foi nesse caso. A primeira fala do secretário em relação ao fato de que não houve viaturas atingidas ou com marcas de balas, ele estava falando por conta de que este confronto ocorreu dentro dos becos, das vielas. Foi lá que ocorreu essa troca de tiros. E também foi uma resposta a algumas reportagens que questionaram justamente esse posicionamento da polícia, essa operação policial, que é a operação policial que deixa o maior número de mortes em confronto com a polícia. O confronto com a polícia, 17 mortos, então isso é o maior número de pessoas que tombam diante de um confronto com a polícia aqui no estado do Amazonas. Daqui a pouco no programa de hoje a gente vai inclusive falar sobre essa repercussão e foi sobre isso que o secretário se posicionou, se pronunciou ontem em entrevista coletiva, mas deixou muito claro que o que ocorreu ontem foi uma ação regular, foi uma ação rotineira, foi uma ação que ocorreu em atendimento ao que a população estava denunciando. Não foi uma operação extraordinária, não foi algo planejado para ocorrer, não. A polícia recebeu a denúncia, de acordo com o que o secretário deixou claro, recebeu a denúncia, foi até a Zona Sul, no local onde já estava havendo o conflito, houve o relato, aquele primeiro relato, que inclusive o secretário não confirmou, a Secretaria de Segurança Pública não confirmou o número, aquele número que foi divulgado de 50 pessoas que teriam chegado em um caminhão, tanto o caminhão baú quanto esse número de suspeitos, isso não foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública. O que confirmou-se foi o confronto entre criminosos, que culminou inclusive nas 17 mortos. 7 horas da manhã, neste momento a gente encerra a nossa transmissão na rádio, na FM O Dia, na 93.1. Mais uma vez agradecendo a companhia, a audiência dos nossos ouvintes que estão conosco sempre de segunda a sexta, de 6 às 7. A primeira hora do Manhã no Ar é acompanhado também pelos nossos ouvintes. E lembrando a você que hoje, você, minha querida ouvinte, encerra a campanha Outubro Rosa e você tem compromisso com você mesma, tá? Tenham todos uma excelente quinta-feira. Amanhã a gente se encontra por aqui. Eu continuo falando sobre este caso das mortes e estava me referindo justamente à entrevista coletiva do secretário de Segurança, que durante a coletiva ele deixou claro que solicitou a participação do Ministério Público para acompanhar os procedimentos em relação a essas 17 mortes do confronto com os policiais. Acontece que o Ministério Público também divulgou que vai instaurar um procedimento. Traz para mim o Leon Furtado aqui mais uma vez. Leon, traz essas informações para a gente. O que exatamente o Ministério Público divulgou sobre este caso, sobre estas mortes, sobre este confronto com a polícia? Emanuel, o Ministério Público vai atuar sim junto a esse caso das 17 mortes registradas, que foram amplamente divulgadas aqui na TV A Crítica, na programação de ontem, né? Lá entre o bairro Crespo e também entre o bairro Betânia. Eles vão atuar com um procedimento administrativo, um inquérito. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Carlos Fábio Monteiro, ele informou que esse procedimento será coordenado pela 61ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial. Eles também devem apurar esse fato que está sendo amplamente discutido entre a própria comunidade manauara, entre também todos os policiais, dos 60 policiais militares que atuaram desde as 22h45 da última terça-feira até as 3 horas da manhã da última quarta-feira, mas que também não foram atingidos por nenhuma bala. Esse é um dos pontos em específico que foram citados na nota divulgada pelo Ministério Público, que devem ser investigados por esse inquérito, que a gente continua acompanhando todos os detalhes e repercute também na programação da TV A Crítica. Esse caso também foi divulgado amplamente em âmbito internacional. A gente traz aí as informações, inclusive, que o jornal francês Le Figaro e o Zeit Online da Alemanha estamparam na capa de suas páginas na internet essas mortes ocorridas na capital amazonense. Com a manchete 17 mortos em uma operação policial em Manaus, o Le Figaro deu ênfase à ação policial
da ação da Polícia Militar do Amazonas, que tentou impedir esse confronto entre as facções. Já o alemão Zait classificou o conflito como guerra entre narcotraficantes e lembrou a chacina ocorrida em janeiro de 2017 dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, Emanuel. É uma situação que a gente já havia visto em vários estados brasileiros, né, de uma violência extrema, mas que infelizmente hoje nós temos que noticiar na capital amazonense. As informações, aqui eu continuo falando sobre essa repercussão, tá? Repercussão que resultou na morte desses suspeitos. Isso repercutiu na imprensa brasileira e também internacional. Nós temos uma reportagem. O jornal Folha de São Paulo trouxe na manchete: Polícia Militar mata 17 pessoas em Manaus e suspeitos foram mortos em suposta ação contra o tráfico de drogas. Na página da revista Isto É, operação da polícia contra traficantes deixa 17 mortos. A Jovem Pan também deu destaque para o caso. PM mata 17 pessoas em Manaus durante confronto. Mortos seriam traficantes. O portal Terra divulgou: 17 suspeitos de integrar facção são mortos pela PM em Manaus. Na Europa, o francês Le Figaro também destacou: 17 mortos durante a operação em Manaus. A operação da polícia também chamou a atenção da imprensa americana. The Washington Post e The New York Times trouxeram: tiroteio na Amazônia com polícia do Brasil deixa 17 mortos. 17 mortos. É forte, né, a chamada da Folha de São Paulo. Muita gente noticiou isso dessa forma. Polícia mata 17 pessoas numa suposta operação contra o tráfico. É complicado, né? Você está chamando a polícia de ter realizado um extermínio. É para isso que a gente tem Ministério Público. E a gente espera que o Ministério Público faça a apuração. É para isso que existe Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, para apurar a atuação da operação policial. Agora, quando está se matando, quando está acontecendo crime nas ruas, quando todo mundo reclama da polícia. Quando a polícia atua, a polícia matou, é suposto confronto com traficantes, é tudo suposto. Morreu 17 suspeitos, não morreu nenhum policial, não está bom. Era para quê? Era para ter morrido metade policial e metade bandido? Aí estaria bom para esses veículos de comunicação? Eu sinceramente não entendo. Eu não estou dizendo aqui que a polícia é santa, que o policiamento especializado é santo, que toda a ação foi correta. Eu não estive lá, a gente não viu registros desta ocorrência, mas se existe o princípio da pressuposição de inocência, por que a gente condena antecipadamente aqui a atuação da polícia? Nós temos acompanhado toda semana as mortes na zona sul da cidade. Toda semana, mortes naquela área da cidade. A polícia vem e dá uma resposta à altura para dizer para bandido que ninguém está aí para fazer o que quiser, para matar quando quiser, a hora que quiser. Se reuniram, foram lá, a comunidade denunciou: olha, tem bandido chegando aqui, tem tiroteio acontecendo. A polícia chega na hora do fogo cruzado e manda bala também, porque é para isso que os policiais treinam. É para isso que eles recebem o salário. É o braço armado da sociedade. É para fazer isso mesmo, esse tipo de intervenção. Quem se entregou, mas ontem, na madrugada de ontem, ninguém quis se entregar. Infelizmente, a gente lamenta a perda dessas 17 famílias que estão chorando neste momento. Mas a gente também não pode chegar aqui e sair condenando a polícia. Temos instituições para isso, temos procedimentos para isso no nosso Código Penal, nós temos situações para averiguar isso, nós temos. E isso vai acontecer. O próprio secretário ontem deixou claro que quer transparência e convidou o Ministério Público. Antes de responder ao secretário, o Ministério Público já se posicionou. Nós vamos acompanhar o caso. Nós precisamos da polícia nas ruas. Precisamos, viu? Vamos chamar aqui a imagem do nosso drone que está nas ruas da cidade. Olha isso aqui, é ali no Conjunto Tiradentes, Alameda Cosme Ferreira. Aquela movimentação de carro ali um pouco acima é do semáforo na frente da entrada do Conjunto Tiradentes. Mas a Cosme Ferreira, no sentido centro, meus amigos, muitos veículos na pista. Se aí nesta parte do Coroado, nós estamos aí um pouco antes da Feira do Coroado, é por onde sobrevoa o Alex Gomes por meio do drone da TV A Crítica neste momento. O trânsito está parado, logo à frente há um semáforo bem exatamente na frente da feira. Imagina aqui na saída, na rotatória do Coroado, na confluência entre a Cosme Ferreira e a Avenida das Torres, quando as duas avenidas, a saída das duas avenidas se encontram.
Trânsito complicado, portanto, para quem vem da zona leste da cidade pela Alameda Cosme Ferreira neste momento. É a informação que a gente traz ao vivo dos céus da zona leste de Manaus por meio do drone da TV A Crítica. O motorista precisa ter um pouco de paciência. Um pouco de paciência, viu? Alguns fazem o seguinte quando chega nesse semáforo. Alguns pegam a esquerda aí pela Beira-Rio, entram no Coroado, vão lá por trás, saem na Rodrigo Otávio, justamente para fugir do congestionamento que se forma aí na saída da rotatória pela Cosme Ferreira. Alguns motoristas utilizam essa alternativa para aqueles que não vão seguir direto, para aqueles que vão descer pela Efigênio Salles. Acaba que entrando na rotatória pela Rodrigo Otávio é um pouco mais tranquilo. Mas, enfim, essa é a informação do Alto. Obrigado ao Alex pela informação que traz para a gente. Daqui a pouco ele mostra outro ponto da cidade. Um trio suspeito de participar do tiroteio com a polícia lá na fronteira dos bairros Betânia e Crespo, nessa área da zona sul da cidade. Esse trio foi preso, mas não foi na zona sul, não. Foi lá na zona leste. Olha aí os rapazes de preto. Os rapazes de preto. Cadê a Mei Chapiama? Mei Chapiama já está posicionada para falar essa história para a gente. Mei, como é que a polícia chegou até esses três? Explica isso melhor para a gente. Como é que um tiroteio da Zona Sul tem presos na Zona Leste da cidade, Mei? Pois é, Manuel, foi através de denúncias anônimas que os policiais conseguiram prender esses três homens que foram identificados como Alexandre Luiz, de 32 anos, o Matheus Olímpio, de 22 e o Cleiton Ferreira, de 27 anos. Eles foram presos ali no bairro São José, na zona leste de Manaus, e durante uma conversa com os policiais, esse trio acabou confessando que fazem parte de uma facção criminosa que atua aqui no estado e que participaram desse confronto de traficantes com os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Durante a abordagem à revista pessoal, os policiais encontraram com esses três homens uma grande quantidade de cocaína, maconha e oxi. Encontraram também 2 armas de fogo, balanças de precisão e ainda encontraram, sabe o que, Manuel? Máscaras de palhaço e também roupas pretas, possivelmente que teriam sido usadas durante esse confronto na terça-feira ali no bairro do Crespo, na zona leste de Manaus. Depois de encontrar todo esse material com esse trio, os policiais militares encaminharam esses três homens até o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, para todos os procedimentos legais. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos três ficaram presos e agora estão à disposição da Justiça. Emanuel? Agora, Mei, esse não é o único desdobramento desse confronto, né? A polícia já identificou quem seria o suposto mandante, né? Quem estaria por trás de todo esse ataque. Você tem informação sobre isso, Mei? Emanuel, foi durante uma conversa que os policiais militares perguntaram, depois de encontrar essas máscaras de palhaço e roupas pretas, e eles acabaram confessando que fazem parte de uma facção rival, a facção que atuava ali no bairro do Crespo, e eles acabaram confessando que participaram desse confronto, mas saíram vivos, né, nessa situação que aconteceu ali no bairro. Então, eles acabaram confessando que são integrantes, sim, dessa facção criminosa que queria tomar as bocas de fumo ali no bairro do Crespo, mas que eles tinham ido ali para o bairro do São José para fugir aí justamente porque sabiam que a polícia estava atrás aí de todos esses integrantes que fazem parte tanto de uma facção quanto da outra facção rival, viu, Emanuel? Mei, obrigado pelas informações, daqui a pouco eu volto a conversar com você. Agora, traz para mim a foto do homem que está sendo procurado por ser o mandante de toda essa história. Essa aí, Caio, enche a tela com a lata dele aí pra gente ver. Este é conhecido como Bruninho Sufistinha. É a polícia que está passando essas informações. Suposto líder do grupo criminoso. É investigado, tá? Não estou condenando esse rapaz aqui, não. Não estou condenando o Bruno, não. Se o Bruno for preso, o Bruno vai responder ao inquérito policial. Será investigado por um inquérito policial, com direito à ampla defesa, como qualquer outro cidadão que for preso. Qualquer outro cidadão que for preso. A polícia está divulgando a foto dele porque há indícios
evidências de que ele está por trás desses ataques. Portanto, se o Bruno está assistindo a gente, procura a polícia, se entrega, vai lá dizer da tua inocência. Se de fato ele é culpado e faz parte desse grupo criminoso, eu vou dizer para você, meu amigo, o que vai acontecer. O Bruno não vai fazer nada, porque ele não liga para a lei, porque ele não liga para a autoridade, porque ele não liga para aquilo que a sociedade faz aqui. Viu? Até porque ele tem gente para fazer o que ele determina fazer, é o que indicam as investigações. E o que resta para nós, cidadãos? Você que assiste a nossa programação neste momento, que sabe quem ele é, que sabe onde ele mora, onde ele vive, ou que viu em algum lugar, denuncie. Ligue para a polícia, coloca, por favor, o número da polícia aí, por favor. 181, não é difícil, não. 181 é o número da Secretaria de Segurança Pública, 190 é o número da Polícia Militar, da central lá de operações da Polícia Militar. Você liga, a polícia vai até ele, faz a detenção. Se ele não receber os policiais a bala, se ele não receber os policiais com arma na mão, ele vai ser preso, algemado, colocado no camburão, vai para a delegacia, enfim, vai acontecer o que acontece com todo mundo. Agora, se ele receber a polícia, como os parceiros dele receberam na Zona Sul, aí é outra história, meu amigo. Aí é outra história. Porque eu já fui abordado várias vezes pela polícia, recentemente, inclusive. Policial mandando parar o meu carro, pedindo documento, pedindo para sair do veículo, pedindo para abrir porta-mala e tudo mais. E tudo mais. E o que eu fiz? Atendi a polícia. Quando o cidadão é abordado pela polícia, é o que o cidadão deve fazer. Independente se é jornalista, se é juiz, tem muita gente que é autoridade que não gosta, né? Porque se acha muito importante. O rapazinho aí se acha importante. Ou você acha que bandido não acha que é importante? Você acha que criminoso não se acha? Principalmente aqueles que estão no comando. Principalmente aqueles que estão no comando. E é algo que eu tenho dito aqui com muita frequência. A polícia precisa investir em inteligência para identificar quem são os mandantes. Porque fica prendendo os soldados, esses soldados aí já estão com a mente feita, já estão preparados para matar ou para morrer. E fazem isso de forma resignada. Resignada. São resilientes. Estão preparados para esse tipo de atitude. Os soldados, quem está por trás, os líderes, os comandantes, esses também precisam ser identificados, presos, responsabilizados por todas as mortes que levam na costa. Nós acompanhamos aqui na história recente da atuação policial ou da área policial na nossa capital, a história de um dos manos que estava preso lá no CDPM-2, que fugiu do CDPM no ano passado, naquela fuga lá que ocorreu, vários presos, uma fuga absolutamente preparada, que não ficou esclarecido e nem foi divulgado até agora o resultado dessas investigações, está desaparecido até hoje. Um homem que só ele é responsável por mais de 50 mortes na zona sul da cidade. Onde é que está esse homem? Foi escondido para onde? Ele foi preso a última vez em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Voltou para o sistema prisional, operação policial aqui, bem feita pelos policiais civis, de grupos especializados, foi para o presídio e fugiu. Está onde agora? Não é ele que está mandando? Cadê o trabalho de inteligência da polícia para identificar quem são esses suspeitos e prendê-los? E prendê-los. Porque os policiais estão na rua fazendo a operação, mas estão arriscando a vida deles também. Estão arriscando a vida deles também. Essa ocorrência aí, foram 17 suspeitos mortos, poderiam ter muitos policiais mortos também. E além da polícia, as pessoas dessa comunidade. Os tiros estão lá, nos becos, espalhados pelos muros, pelas portas, as janelas das casas das pessoas. O relato das pessoas estão lá. Uma senhora viu no terreno da sua casa 9 mortos. Gente em cima do telhado, pelo muro, por todos os lados, correndo, fugindo da polícia ou atirando contra a polícia. Nessa situação aí, do lado da casa da mulher. Deu entrevista pra gente essa senhora. Imagina o medo dessas pessoas. Imagina o medo dessas pessoas. Então pode sobrar bala para todo mundo, sobrar bala para mim, sobrar bala para você. Tem que identificar quem são esses suspeitos. Então traz para mim novamente, por favor, a cara do Bruninho aqui. O Bruninho Sufistinha, eu não sei. Tem o filme da Bruninha Sufistinha, que é prostituta. Eu não sei porque ele utiliza este sobrenome aí, se tem alguma analogia, eu não sei. Eu não o conheço, não estou condenando. O que temos de informação é que ele é suspeito, é procurado. Coloca, por favor, minha diretora, o nosso número aí, por favor, 992912167. Se o Bruninho não é isso que a polícia está dizendo que ele é, por que não liga pra gente? Não está aí no teu vídeo, Bruninho. O Bruninho, os familiares dele, os amigos dele, por que não liga pra gente aqui para dizer que ele é gente boa?
Liga pra gente, que aí a gente passa a tua informação para a polícia. Eu mesmo falo a informação aqui no programa ao vivo. Mas a polícia está dizendo que ele é responsável por essa incursão, por esse tiroteio da madrugada de ontem, que a polícia interveio lá na zona sul da cidade. E aqui nós estamos divulgando a imagem dele para que você, cidadão, que quer contribuir com o sistema de segurança, com a segurança pública, porque é responsabilidade sua também, é dever do Estado. E quando eu falo Estado, aqui em Manaus, é Estado do Amazonas. É dever do Estado, do governo do Estado do Amazonas, por meio da segurança pública, constitucionalmente, é dever dele a segurança pública. É nossa responsabilidade como cidadão, de acordo com a nossa lei maior. Se você sabe quem é, se você sabe onde está escondido agora, porque está sendo procurado, ainda não se entregou, denuncia para a polícia. Denuncia para a polícia. 7h18. Eu estou todo de rosa aqui. Meu amigo Pepinho por trás dessa câmera por onde estou falando está de rosa. Meu amigo Saulo também está de rosa aqui. O Saulo é das mídias. Ele está no celular ali, ele não gosta de aparecer não, viu? Isso porque nós estamos no Outubro Rosa. Mas qualquer dia desse eu vou te colocar aqui na tela, viu, Saulo? Bem? Então, vejam só. Estamos no Outubro Rosa. Mas em setembro, nós estivemos aqui em outra campanha. Uma campanha em relação à violência contra a mulher, trazendo conscientização. E por que eu estou falando uma coisa e outra? Porque o mês de outubro termina hoje, encerra hoje, mas as mulheres precisam continuar o trabalho de prevenção, em busca de informação, em busca de exames, saber como fazer o autoexame. Tudo, isso precisa continuar, não é só durante um mês, não. É para o ano todo, é para a vida inteira. Assim também, como as mulheres precisam levar para a vida inteira uma postura de autoproteção, de autopreservação, uma postura de denúncia em relação à violência doméstica, que foi um tema que nós trouxemos aqui com muita força durante o mês passado, durante o mês de setembro. E aí, a gente traz agora uma reportagem de um caso de violência doméstica, envolvendo mãe e filho. Isso foi registrado lá no Zumbi, na zona leste da cidade. Olha essa história. O homem foi preso por ameaçar a própria mãe. Ameaçou de morte uma mulher de 65 anos. Como se não bastasse ser mãe dele, ser idosa, é mãe dele. 65 anos. Essa vítima relatou que o filho é usuário de drogas e costuma ficar alterado quando usa entorpecentes. É mais uma situação que deixa a população amazonense chocada. Tudo aconteceu após denúncias dos moradores do bairro Zumbi dos Palmares, feita aos policiais militares aqui da 25ª Companhia Interativa Comunitária. A denúncia dizia que um homem de 45 anos estaria ameaçando de morte a própria mãe, uma senhora de 65 anos de idade. Com essas informações, rapidamente os policiais militares se deslocaram até a residência dessa senhora de 65 anos. Chegando lá, o cenário que os policiais encontraram foi realmente conforme a denúncia. A senhora, de 65 anos, relatou para os policiais que toda vez que o filho bebia e quando ele usava as drogas entorpecentes, ele ameaçava de morte. A gente vai conversar agora com o tenente Mark Leuton, que vai relatar para a gente qual foi realmente a situação que eles chegaram lá e o que mais essa senhora de 65 anos, tenente, relatou para vocês. A vítima relatou que o seu filho é dependente químico e toda vez que usava drogas e ingeria bebida alcoólica, chegava em casa ameaçando e a mesma não aceitava, reclamava da situação e mesmo passava a ameaçá-la de morte. Diante do relato da vítima, a guarnição fez a detenção do elemento no local, que se encontrava em visível estado de embriaguez, e deslocou com o mesmo até a delegacia especializada para os procedimentos cabíveis. Chegou a bater na mãe, 65? Não, só o mesmo ameaçou. E eles foram conduzidos à delegacia, onde o elemento foi enquadrado por injúria e difamação. Ele mora junto com ela, com a mãe? Positivo. Ela informou que é filho mesmo, mora junto com ela há bastante tempo e que tem esses problemas aí com vícios, o que causa certo transtorno no seio da família. Se brincar, se duvidar, o cara inclusive é sustentado pela mãe. Quer apostar comigo? Inclusive é sustentado pela mãe. Se duvidar, acontece isso. E aí, quando usa drogas, fica valente. Valentão. Valentão. Valentão com uma senhora de 65 anos. É uma covardia. É uma covardia absoluta contra alguém que o trouxe para o mundo, contra alguém que certamente, por meio da aposentadoria, é que deve sustentá-lo. É um absurdo.
Um absurdo uma situação dessa. E a gente não mostra a cara dele por quê? Para preservar a imagem dessa senhora. Para preservar. Já é agredida, já foi agredida, já é ameaçada. Enfim. Vou trazer um outro caso, não para por aí não, viu? Outro caso de violência doméstica que foi registrado lá na comunidade João Paulo, Zona Leste, loteamento João Paulo lá, viu? A vítima foi quem ligou para a polícia relatando a agressão, a gente acompanha agora na reportagem. Juarez Branco de Souza, de 38 anos, foi preso por injúria e violência doméstica na rua Hortelã, na comunidade João Paulo, Zona Leste de Manaus. Foi através de uma denúncia via linha direta que os policiais aqui da 30ª SICOM ficaram sabendo dessa situação e prontamente se deslocaram até o local aonde foi confirmada essa violência doméstica. Nós vamos conversar agora com o tenente Eduardo Pinheiro, que vai trazer mais informações sobre o caso. Tenente, dessa vez eu acredito que a própria vítima ou os familiares dela acionaram os policiais diante dos fatos, né? Se trata de uma briga de casal que acabou com um crime, que é a violência doméstica, a lesão corporal. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi por volta de meia-noite, ela fez contato conosco pelo nosso linha direta, informando que estava sofrendo agressões, injúria por parte do seu companheiro. A viatura deslocou até a sua residência, no bairro João Paulo, o Hortelã, e chegando lá ela relatou todas as agressões, injúria que ela sofreu por parte dele. E ambos foram conduzidos para a delegacia anexo, delegacia da mulher. Bom, diante dos fatos, o acusado foi encaminhado até a delegacia especializada em violência contra a mulher, onde prestou todo o seu depoimento diante dessa situação em que ele foi acusado. Agora, tenente, é importante reforçar as denúncias, né? As mulheres que estejam passando por essa situação, na primeira vez, tem que denunciar à polícia. A própria Polícia Militar, ela tem um canal onde a tenente, uma própria tenente mulher pode atender esse tipo de ocorrência, ou ela liga, ou ela vem diretamente à delegacia, né, ali da área, ou vai até a delegacia especializado em violência contra a mulher. Existem várias opções em que a vítima pode fazer essa denúncia. A gente pode ser acionado aí via 190, pelo nosso linha direta, que é o 98842-1732, bem como tem o projeto Maria da Penha, que após a vítima registrar a ocorrência, a Polícia Judiciária fazer as medidas cautelares, a polícia, o pessoal do policiamento Maria da Penha, eles fazem o acompanhamento para fiscalização, para que não haja mais agressão após essa medida protetiva. Eu gosto de ver esses machões, homem brabo com mulher, na delegacia aqui, ficam muito mansinhos, viu? Bem mansinhos mesmo. 7 horas e 26 minutos, vamos fazer um intervalo? Olha, nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar essa operação lá na zona sul da capital, onde teve confronto entre criminosos e resultou na morte. Confronto entre policiais e criminosos que resultou na morte de 17 suspeitos. Alguns desses envolvidos são adolescentes. Mas por que o submundo do crime tem atraído esses jovens cada vez mais cedo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E vamos falar também sobre o Outubro Rosa. O tema é para encorajar mulheres a realizarem os exames solicitados pelos médicos, mas também fazer o autoexame, viu? E para isso a gente tem alguns depoimentos. É o caso, isso ocorreu com a Najma, que descobriu aos 32 anos, descobriu a doença aos 32 anos, justamente fazendo o autoexame. A gente às vezes pensa que também é uma questão de informação, não só para quem está distante, mas às vezes a própria pessoa que está perto. Eu tinha várias amigas que elas não faziam o autoexame, que elas nunca tinham ido ao mastologista, e quando elas me viram passar por essa situação foi como um incentivo, foi uma mudança de vida para elas. E todas as vezes que elas me perguntavam como que eu havia descoberto,
porque eu só tinha 32 anos na época, ainda não era recomendado a mamografia, né, oficial. Eu falei para elas que eu senti, porque eu fazia o autoexame todos os meses. Você precisa investigar.